Eleições 2012. Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de Maringá. Neste bloco, as perguntas serão definidas por sorteio. Vamos ver, então, qual o tema que o candidato Pupim fará a pergunta, já que no primeiro bloco o candidato Enio Verri começou perguntando. O tema é habitação, candidato. O senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Nós já discutimos aqui a respeito da habitação em Maringá. Secretário, candidato Enio, as casas que nós estamos fazendo em Maringá são casas de alta qualidade. São feitas em terrenos, às vezes, em terrenos muito bons, que muitos empresários queriam que fossem condomínios. Como é que o senhor vai adquirir esse terreno para fazer as casas de Maringá? Candidato Enio. Candidato Pupim, de fato, esse é um grande desafio que temos para Maringá. O preço do terreno, como já havíamos discutido um pouco antes. Há uma lei que foi aprovada na Assembleia recentemente, que o Estado dará uma parte do recurso para complementar os recursos do projeto Minha Casa Minha Vida, para que se resolvam problemas como o de Maringá, onde o terreno é muito caro e o recurso que é passado pela Caixa Econômica Federal não é suficiente para se fazer a casa. É importante destacar também que algumas das casas, até uma boa quantia das casas que foram feitas em Maringá, primeiro, essas casas todas são feitas com recursos do governo federal, via Caixa Econômica Federal, do governo da Dilma, do Lula, as casas que foram entregues aqui. E segundo, um deles, que é aquele grande terreno que foi feito em especial ali no Floriano, foi um terreno comprado pelo então prefeito José Cláudio, num momento de grande dificuldade, de grande crise, porque passava o município, mas era um terreno comprado para fazer casa, ele não conseguiu fazer, não havia recursos. Felizmente, com os recursos da Caixa Econômica, em parceria com a Prefeitura de Maringá, claro que vou reconhecer isso, é que foram construídas. Então, o desafio que teremos de Maringá nos próximos 4 anos, durante a nossa gestão, é exatamente essa. Os recursos que terei da Caixa Econômica, somado à ajuda que terei da Coapar, para complementar o preço do terreno e as pessoas terem acesso, então, às 10.000 casas que queremos fazer em Maringá. Candidato Pupim, a réplica. Olha, nós temos o Fundo da Habitação,
ação que todo empreendedor que venha fazer o seu loteamento em Maringá, ele paga uma percentagem para a prefeitura. Por isso que nós temos as casas populares de Maringá em lugares privilegiados. É assim que nós queremos continuar fazendo. Parceria com os loteadores que vão fazer as novas residências, expansão do nosso município e dali cobrar uma percentagem para que nós possamos, as pessoas de baixa renda também fiquem em lugares privilegiados na nossa cidade. Queremos sim implementar cada vez mais a habitação para as pessoas de 0 a 3 salários mínimos em lugares privilegiados da nossa cidade. Candidato Enio, a tréplica. Sem dúvida nenhuma, tem que ser assim. Até porque aqui em Maringá, nós estamos conversando aqui, não há lugar feio. Você consegue imaginar um lugar ruim em Maringá para se fazer casa? Todo lugar é bom. Uma cidade linda como a nossa, que a gente é apaixonado por ela. Onde você fizer um loteamento, vai ser bom. Onde você fizer a casa popular, vai ser muito bom. Agora, é preciso também que se mantenham as casas geminadas, porque, afinal de contas, muitas pessoas que moram em Maringá, hoje moram em Sarandi, Paysandu, porque proibiram a realização das casas geminadas em terrenos de 300 metros, e a população foi obrigada a continuar trabalhando aqui, mas morando em cidades vizinhas. Coisas que nós não podemos admitir. Temos que ter casas populares, mas também as casas geminadas, que são fundamentais para a nossa população. Agora vamos sortear, então, o próximo tema. O próximo tema, um pouquinho de dificuldade de abrir o papel aqui, vamos ver. Educação. Pela ordem do debate, quem pergunta é o candidato Enio VR, 30 segundos. Candidato Pupim, um grande desafio quando se fala de educação é a qualificação dos professores, a sua capacidade de preparar suas aulas e a democracia também na escola. Como o senhor vê a questão das eleições diretas para diretor nas escolas e nas nossas creches? E também como você vê a questão da hora-atividade para os nossos professores das escolas municipais. Candidato Pupim, 1 minuto e 20 para responder. Olha, educação foi o grande avanço na nossa administração. Nós dobramos a área construída do município, que foi construída até agora, nós construímos. E eu quero implementar
ainda mais a educação e a escola em tempo integral. Vejam vocês que isso foi feito começou na nossa administração. Já são 22 escolas e são também mais de 3.000 alunos que quero levar até você do quarto e do quinto ano. O computador na escola, o computador na carteira de cada aluno, quero levar um inglês na escola para que nós possamos deixar as nossas crianças muito mais inteiradas com esses computadores, falando inglês, aprendendo inglês. E olha, quem sabe inglês tem muito melhores condições de ter um melhor emprego, né, no mercado. E nós vamos incentivar, porque é isso que nós queremos. Também a capacitação dos nossos professores. Nós estamos investindo o plano de cargos e salários, investimos muito. Por isso que o nosso IDEB já alcançou a média 6, que era para 2017. É isso que eu quero fazer. Educação será o grande diferencial na minha administração. Quero investir nas crianças, porque as crianças lá serão os grandes modificadores da nossa sociedade. Candidato Enio, réplica, 40 segundos. A primeira escola preparada para ser uma escola integral em Maringá foi feita em Iguatemi pelo prefeito José Cláudio, que é a escola Paulo Freire, uma escola muito bonita, todos já conhecem. Mas quero dizer mais. No nosso governo, nós teremos eleições diretas para diretores e também para os centros municipais de educação infantil. Claro, não será de uma hora para outra, vamos criar um edital, todo mundo poderá participar dessas eleições. E quem hoje tem o cargo de diretor e diretora de uma escola, que está lá por indicação política, e for uma boa diretora, com certeza irá ganhar as eleições e irá continuar. O importante é que a verdadeira democracia seja criada. E isso nós vamos fazer no nosso governo, além de pagar a hora de atividade de 33% para todos os nossos professores das escolas municipais. Candidato Pupim, tréplica, 40 segundos. Veja bem, o problema da eleição dos diretores da escola, se nós estamos fazendo dessa maneira, porque eu tenho a responsabilidade, é produção, não é? Então eu tenho que cobrar. E se as professoras forem eleitas, muitas delas, talvez, muitas delas, como ele diz, algumas serão prestigiadas porque são boas. A mesma coisa eu digo, algumas delas talvez não obedecerão às determinações. Aí quem vai sofrer é o seu filho na escola. Se esse modelo que nós implantamos está dando certo, já alcançamos o nosso IDEB. Isso mostra
o IDEB, que era para 2017, isso mostra que nós estamos no caminho certo da educação. Com certeza, vamos continuar fazendo. Bem, agora vamos para o sorteio do próximo tema da pergunta. Quem vai fazer a pergunta é o candidato Pupim. O tema é lixo. O candidato Pupim tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Candidato, na sua gestão, quando você estava lá na prefeitura, nós tínhamos um lixão horroroso, horrível, esse lixão. E nós, graças a Deus, terminamos com aquele lixão. Hoje, nós estamos aí com as cooperativas já sendo implantadas. Na sua gestão, o lixo especificamente, o meio ambiente, vamos dizer, como será feito, como será tratado? Candidato N, 1 minuto e 20 para responder. Candidato Pupim, muito diferente da maneira como o seu governo você quis tratar, que era incineração. Nós vamos trabalhar com a reciclagem. Nós vamos organizar as cooperativas. Maringá tem só 3 e passam por dificuldades. Nós vamos ter, de fato, eu espero, de 15 a 20 cooperativas para reciclar, onde essas pessoas terão um salário justo, uma ocupação justa, com uma renda adequada. Vamos ter, seguindo o modelo de Paulínia, em cada quadra, um contêiner subterrâneo, onde a prefeitura vai recolher esse lixo, aquilo que for lixo orgânico, será feito compostagem, será aquilo que não for, será levado para o nosso aterro sanitário, e aquilo que for reciclável será direcionado às cooperativas. Nós vamos fazer um grande investimento na educação ambiental. Vamos trabalhar com a população, porque isso nunca ocorreu aqui, para ela aprender a separar o que é orgânico e o que é reciclável. E mais do que isso, vamos ter um grande investimento em propaganda para dizer o dia que o caminhão passa, o que ele recolhe, como recolhe, para que a gente não tenha o que está acontecendo hoje. Você vai no fundo de vale, ali está cheio de sofá, de guarda-roupa, de fogão. Por quê? Porque não há uma educação ambiental e mesmo assim a população não tem onde deixar esses produtos. Por isso nós começamos do zero, com educação ambiental, com a organização das cooperativas e principalmente com a construção de um aterro sanitário em Maringá, que não tem. Hoje é só um aterro controlado. Candidato Pupim, réplica. 2 coisas. Primeiro, incineração de lixo. Um assunto já encerrado que o candidato quer requentar, que é casas geminadas e o problema da incineração do lixo. Eu assinei as leis liberando as casas e proibindo a incineração do lixo. Portanto, esse assunto é um assunto encerrado.
errado, que ele quer trazer à baila todos os momentos. Gente, aterro controlado, melhor do Paraná, segundo o Tribunal de Contas. É isso que nós queremos em Maringá, não o que existia lá naquele aterro, onde tinham as pessoas em situações vulneráveis de doenças, não é? Então, o que nós queremos? Reciclar, começar em casa a separação, para que nós possamos ainda mais dar condições de renda para as cooperativas que nós já estamos implementando em Maringá. Candidato Enio, sua tréplica. Candidato Pupim, senhoras e senhores que estão nos assistindo, não é que eu quero requentar, é que fica em segurança. Fica em segurança na medida que casa geminada, incineração, esse assunto só foi colocado, foi encerrado porque a população foi às ruas e exigiu que queria uma solução. O que nos garante que se o candidato for eleito, isso não vai voltar, porque ele voltou atrás no período eleitoral. Foi igual a obra do centro da cidade, na Brasil. Estava tudo preparado, já ia assinar para iniciar a obra. De repente, ele não assina mais. Mas fica uma insegurança na cabeça da população. Será que ele não fez isso só porque estão chegando as eleições e depois pode voltar? Por isso, as minhas perguntas e os meus receios, que não são meus, é de toda a população que me questiona nas ruas e pergunta, será que de fato isso vai ocorrer? Bem, o próximo candidato a fazer a pergunta é o candidato Enio VR. Vamos então sortear o tema desta pergunta. Minutinho só. Está aqui. Região metropolitana, candidato. O senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Candidato Pupim, acho que isso é um tema muito importante, tanto para mim como para você, porque Maringá é um polo. Para você, qual o tamanho de fato dessa nossa região metropolitana e quais as políticas que você pretende empreender caso você seja eleito? Candidato Pupim, 1 minuto e 20 para a sua resposta. Olha, região metropolitana, temos que pensar no macro. Temos que pensar no macro. Os grandes parques industriais, porque nós não podemos deixar que Maringá se sobressaia nesse processo. Já conversamos com os prefeitos que compõem a região metropolitana, não todos os municípios, os mais próximos de Maringá, para que nós possamos deixar aquelas pessoas que pegam os seus ônibus de manhã e venham até Maringá, que eles se fixem lá nos seus municípios, como estão fazendo as grandes confecções que já estão levando, não é, essas suas confecções lá para
municípios para que nós possamos deixar as nossas mães, os nossos pais perto das crianças. Temos que pensar na região metropolitana do Marco. Agora, gente, o candidato foi secretário de Planejamento do Estado do Paraná. E eu pergunto para vocês, nesse período que ele esteve lá, tantos anos, o que é que foi que ele fez pela região metropolitana de Maringá? Porque tem que ter a mão estendida do governo do Estado para que isso possa acontecer. É o passe integrado, não é? E isso não sai do papel. Entra governador, sai governador, e nós temos aqui, não é? O nosso candidato não conseguiu fazer a Mandaguaçu, Paissandu, Maringá, não reformou os colégios estaduais de Maringá. Gente, é isso que nós queremos. O governo Beto Richa estará conosco. Seu tempo. Candidato Enio, sua réplica. Para você, quando fui secretário de Estado, eu participei diretamente da coordenação e da construção da coordenação da região metropolitana. Se hoje tem uma região metropolitana organizada em Maringá, com um coordenador, que foi inclusive o ex-prefeito João Ivo, que foi o primeiro, foi porque no nosso governo, que eu era o secretário de Estado, foi criado. E quero dizer mais, se você hoje pegar as principais escolas de Maringá, em especial o Instituto Estadual de Educação, foi a maior obra de reforma, fui eu, como secretário de Estado, quem trouxe para cá. A reforma do João Faria Pioli, Anita Garibaldi, sem dúvida nenhuma, sou um dos deputados que mais trouxe recursos do governo do Estado para Maringá. Isso não é motivo de orgulho, é minha obrigação. Só quero dizer que eu fiz, porque fui eleito para isso, e tenho o maior orgulho de ter feito isso. Candidato Pupim, a sua réplica, 40 segundos. Olha, gente, a mão do governo tem que estar estendida. Nós queremos fazer uma região metropolitana forte, que, aliás, foi uma grande conquista da deputada Cida Borghetti, quando estava lá no governo do Estado. E nós queremos fazer a parceria com os nossos deputados. E veja vocês, nesse segundo turno, tivemos todos os deputados praticamente de Maringá ao nosso lado. E isso demonstra a nossa força política. É isso que nós queremos, fazer com que essa região metropolitana saia do papel, prestigiando e dando condições para esses municípios mais carentes que nós temos na região de Maringá. Vamos juntos, todos, por uma região metropolitana. Serei o prefeito de todos vocês, pequenos municípios, para que nós possamos crescer juntos. Bom,
E assim termina este segundo bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Maringá. Depois do intervalo, mais uma rodada, desta vez com um tema livre. RPC TV, eleições 2012.